Começa agora o programa do Sintraceb, em defesa do serviço público. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos iniciando o programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela nossa rádio comunitária Adenilson Teles, a Rádio Comunitária Fortaleza. Essa é a nossa edição de número 295, sempre trazendo a atualização das ações sindicais em defesa da categoria. No programa de hoje, nós temos aqui a dirigente sindical Alessandra de Souza e a nossa coordenadora geral, Geice Maiara Brei. Olá, meninas! Oi, Júlio. Vou aproveitar e já fazer minha audiodescrição. Geice, Júlio, eu sou uma mulher morena, de cabelo à altura dos ombros, cabelos escuros, estou usando um óculos de armação escura e hoje estou sentado ao lado esquerdo da Geice. Esquerdo. Isso. Uhum. Muito bem, Geice, coordenadora. Nós temos aqui algumas questões fundamentais do trabalho do sindicato, que é as condições de trabalho, que é ficar atento às questões e às demandas dos direitos dos trabalhadores, Geice. E na edição de hoje, esse tema ele é central. Por quê? Porque a gente tem recebido bastante demanda relacionada às condições de trabalho, né, Júlia, às estruturas das unidades, e que o sindicato tem feito intervenções durante a semana passada inteira, essa semana, porque não foi só a questão da limpeza, que aflorou na semana passada, o sindicato tem estado muito ativo aí no levantamento dessas demandas e os encaminhamentos, tanto com a Secretaria de Educação, quanto também nas demandas relacionadas à segurança do trabalhador, com o Sereste, enfim, vários espaços em que a gente está atuando para resolver essas demandas. Então você fique com a gente, aí você pode curtir, comentar e compartilhar o programa do Sintraceb, nossa edição de número 295. Então é isso, Geice, a semana de muito trabalho e o sindicato sempre na rua aí para defender o direito da categoria. Não tem sido, né, Ali, semanas fáceis principalmente depois da informação do rompimento, né, do contrato com a Orcal e a troca de empresa, mas também essa semana a gente se deparou com um volume muito grande de demandas que a gente já tinha conhecimento, mas parece que acontece tudo junto, né, relacionado à questão de estruturas. Então, a gente precisou fazer visitas em loco para a gente poder, a gente já tinha conhecimento, mas para poder fotografar, para poder fazer os registros e encaminhar formalmente aos espaços de cada unidade. Daí eu posso exemplificar aqui algumas, né? A questão do Júlia, né, do Tiradentes, que a gente recebeu demanda da estrutura, a questão da Alice, que, né, foi de comum conhecimento a todos, rolou aí na rede social também, a questão da estrutura física daquele espaço, a questão do Leonides, é um CI novo, né, que também tá dando problema, principalmente quando choveu semana passada, né, Ali, veio toda essa demanda das unidades com goteira, Anitta Garibaldi, Ciliense, a demanda sempre existente, chove, eu já lembro do Paulo Freire, né, que é uma unidade que tem um problema grave relacionado às chuvas. Então, unidades que a gente precisou fazer para além da intervenção normal, nós entendemos que precisaria formalizar e encaminhar também, porque tem questões relacionadas à segurança do trabalhador e do trabalho. Então, a gente passou a semana passada, além de fazer todo o acompanhamento, né, da questão da limpeza, que a gente vai falar um pouquinho, a questão dos vigias, a gente também teve que atender essas demandas e encaminhar formalmente todas as situações, e a gente vai acompanhando no decorrer da semana. Na terça, nós estivemos com a secretária de Educação, na qual tivemos a oportunidade de verbalizar o que também estamos encaminhando. CEMED está ciente e está dando alguns encaminhamentos do que é possível fazer com o orçamento da secretaria, está sendo encaminhado, segundo ela, né? Segundo a secretária, está sendo encaminhado via CEMED, o que não é, estão encaminhando projetos para que o prefeito autorize o orçamento para solucionar, porque tem um El Ninho aí chegando. Eu ia justamente fazer essa pergunta, essa dúvida deve ser a dúvida de todo mundo, né? Uhum. As unidades aí estão preparadas aí para esse alerta do El Ninho, que possivelmente aí as chuvas aí vão ser mais intensas na região. Preparada com a informação tá, né, porque todo mundo tá, né, Júlio, o problema é estar preparada com estrutura, porque a gente ficou muito tempo sem, assim, é muito triste a gente deparar com uma situação, o Sérgio brinca às vezes assim: "Ah, eu avisei", sabe, o que é chato ficar dizendo "eu avisei",
Mas a gente está pontuando a questão de estruturas há tempo, a questão do Paulo Freire, a questão do Anitta, a questão do Cine não é novidade para a Nós CEMED, a estamos gente tinha falando uma aqui, demanda. na maioria está citando, são unidades de educação, né? Isso. São centros de educação infantil e Uhum. escolas, E né? escolas que não tiveram manutenções nesses últimos anos e que não precisa ser muito esperto, né? Ali todo mundo tem casa, sabe que se tu não vai arrumando pequenos problemas, eles se tornam grandes problemas. E aí tem um El Ninho que está anunciado, todo mundo sabe, mas a gente não tem estrutura de unidade que não tem estrutura, que vai dar, já está dando ruim com as chuvas que tiveram na semana passada. Então, que nos traz esse alerta de acompanhamento, porque é uma condição de trabalho, o professor que não consegue dar aula, porque a sala fica interditada, porque fica chovendo dentro, equipamento que estraga, os projetores, né, vou pegar o exemplo do Anitta. O Anitta é uma unidade que é enorme. Se demorou muito para aquela comunidade conseguir ter uma coisa que pra gente de fora olhando parece simples, os projetores na sala. Uhum. Aí consegue botar o projetor começa a estragar porque começa a goteirar dentro, porque chove dentro das salas. As salas inviabilizam e tem que juntar turma e todo o teu fluxo pedagógico, ele vai de água abaixo para conseguir manter as crianças Literalmente vai de água abaixo. literalmente manter de água abaixo. Ô, Geice, mas assim, por exemplo, nas conversas com a secretária de Educação, assim, qual é o planejamento? Por exemplo, eles estão fazendo o inventário dos espaços que Uhum. estão com problemas, porque assim, a gente aponta, né, os Uhum. problemas que tem, e até para entender se a Secretaria de Educação tem um plano de Mas não, o realmente plano, por exemplo, o Paulo mitigar Freire, por isso. exemplo, não é uma Uhum, coisa nova. é. Não. Quantas intervenções o sindicato já Sim. teve que ir lá fazer? Eu entendo na conversa com a secretaria que eles estão naquela coisa do urgente, do urgentíssimo que dá para esperar. Eu acho que agora estão resolvendo os BO de ter um planejamento para demais. Uhum. Mas é salutar isso que a Ali traz. Precisa olhar para toda a rede e ver onde é que Sim. estão os problemas. Porque hoje a gente está com essas, já vou falar do Paulo, a gente está com essas demandas que estourou, pá, foi. Mas não são só essas que estão com estruturas ruins que vão dar problema se não forem feitas essas Uhum. manutenções. Né? Então, assim, a gente sabe que tem uma ampliação da equipe de engenheiros na Secretaria Municipal de Educação, uma organização lá por lotes. Então, cada um tecnicamente é responsável por lote. Tecnicamente é para organizar e olhar para as unidades. Ah, eu esqueci de citar. O o João Gervás Neto também não é novidade, é um SEI que foi novo, já está com toda uma estrutura complicada, que também está se correndo atrás, piso soltando e encaminhando. Então, assim, acho que agora está só na solução do BO grande, né? E Uhum. eu acho que a secretaria vai ter que olhar para a rede toda, e Sim. não só a Uhum. CEMED, acho que todas as secretarias vão ter que olhar o que a gente tem de estrutura para conseguir organizar as condições de trabalho. Paulo Freire, toda chuva que dá, toda enxurrada que dá, aquela unidade, ela entra água. Tu entra naquele espaço, o pedagógico ele já é comprometido, porque elas precisam sempre deixar os materiais mais em cima, porque ninguém consegue todo dia, ou cada vez que chover, ficar subindo coisa. Então, os materiais já ficam mais no alto, vai se pegando o que precisa, e aí vai de desencontro com o que a gente tem de proposta para a educação Uhum. infantil. Mas, enfim, é o que é possível de se fazer naquela unidade. A unidade está há muito tempo. Agora se tem um desenho de que agora foi comprado aquele espaço, tem que demolir aquele espaço para fazer um projeto novo, para fazer uma unidade nova, né? Porque Uhum. não dá para ser TRE do jeito que está lá, porque eu acho que independente se for nova ou a que tá, que eu até brinco que se os cupim resolver sair, a estrutura cai, a gente reza para eles não saírem enquanto Uhum. as crianças estão dentro da Uhum. unidade. Uhum. É um risco, né? É um Risco para risco as muito crianças, grande. para Tipo, os os buracos professores, naquela sim. parede de madeira, Júlio, não tem condição. Sabe, realmente, é triste, mas durante o dia inteiro elas têm toda uma questão de manejo, por exemplo, para que o cupim não caia enquanto as crianças estão dormindo. Uhum. Tipo, é ridículo, Nossa. sabe? Uhum. Então, assim, precisa tirar aquelas crianças temporariamente daquele espaço para poder organizar o espaço, para poder atender a comunidade. Então, são demandas que já estão um tempo e que agora a gente visualiza uma possibilidade, uma solução. A exemplo do que foi Walter Rosman. Quanto que se falou, pega quantos programas de rádio, se a gente pudesse fazer um filtro, quantas vezes a gente falou do Walter Rosman na rádio? Agora, esse ano, que a unidade foi para um espaço novo para poder fazer a reforma do espaço antigo. Bruno Schreiber. Bruno Schreiber também é uma escola que ela era alugada, um centro de educação infantil lá no Progresso, era alugada, foi comprada pelo município, para agora poder mexer na reforma. Mas quanto tempo está se falando do Bruno Schreiber, sabe? Uhum. Então, assim, não são novidades esses problemas estruturais e que agora estourou, junto com o El Ninho, junto com a limpeza, junto com os vigia, tudo semana passada. Acho que o Machado de Assis também tem Machado de problema, né, Assis tem problema de de sempre chove drenagem, dentro né? de De drenagem. drenagem também, né? Uhum. Quer E dizer, é não uma é, vamos dizer, uma questão das escolas mais de periferia ou, Uhum. né, escolas em bairros mais vulneráveis. Não, são e são até escolas estruturas grandes, são novas. estruturas
que recém-construídas, e o município, na verdade, a Secretaria de Educação vai ter que fazer um inventário, Uhum. aí poder fazer um plano de contingência aí, realmente, que seja preventivo. Porque não adianta, senão vai conseguir, Ah. sempre vai estar chovendo, vai resolver. Mas se não fizer uma coisa que seja preventiva, E tu vai falando, eu vou lembrando, ó, Mirante Tamandaré, que tem a acho que o questão da Tiradentes quadra, o foi Tiradentes. Tiradentes, né? Uhum. Então, assim, são várias unidades que a gente tem problema. Uhum. E aí é uma coisa que ela não tem preconceito, problema, ele dá no município todo. Ele não tá escolhendo um lugar, é isso? Ele falou, Sim. não é só onde é periférico, por dizer, porque essa unidade está numa periferia e tá. Não, não, E aí, se a gente for ampliar, não é só na educação que está não. acontecendo. Não. É que agora estourou da educação, eu não sei assim, os Cosmos, as coisas fizeram que aconteceu tudo na semana Tudo está passada Uhum. da educação, vigilância, assim, né? limpeza. Era água pingando, era. O Leonides é uma estrutura nova. Uma estrutura nova. Tá lá tem uma unidade que tem sala de aula que pinga a água dentro da sala. Tem uma que ninguém consegue identificar num ponto de que tem na sala que a goteira começou aqui. Aí a goteira tá transitando para lá, mas ninguém consegue descobrir de onde é que tá vindo a goteira, porque se olha e não se vê, não consegue identificar da onde que é uma goteira do além. Ela não tem ninguém consegue descobrir onde é que ela tá Vertendo da vindo, parede. de onde é Uhum. que ela tá vindo aquela goteira. E ela vai andando assim, ela começou de um canto, agora ela tá indo pro outro. E é muito triste tu ver isso, tipo, vamos lá. Siliense é uma estrutura mais antiga. Seria até plausível ter um problema no telhado, vamos dizer. A Anitta. Agora, o Leonides, uma estrutura nova como aquela, as gurias tá tendo que passar, tirar a criança e botar lençol. Aí tu bota lençol, não tem a lavadora para lavar porque tá faltando Nossa. pessoa da, É. da empresa terceirizada para limpar. Não tem produto de limpeza porque os produtos de limpeza não tinham chego ainda. Caos, Júlio, caos. Um caos. Uhum. Como é que é? Já vamos passar falando de condições de trabalho, porque tudo isso é condições de trabalho, é estruturas físicas. Agora, essa questão dos vigilantes e da limpeza, como é que está essa situação passado o sufoco da transição, digamos assim? Como é que está? Sufoco da transição nunca acaba, Júlio. Parece que eu digo, eles não querem deixar a gente se relaxar, ver a Copa em paz, assim, sabe? Tipo, não dá. Brincadeiras à parte, né? Mas assim, semana passada tu entende que é um processo de transição, 2 dias. Na quarta-feira a gente já começou a pontuar, a gente até fez vídeo em unidades que a gente foi que não tinha gente da limpeza. Aí tu pensa, beleza, quarta, daí é muito pontual a situação. Aí na quinta continuou demandando, na sexta continuou demandando, na segunda continuou demandando, terça continuou demandando, que tem unidade que não tem profissional, Júlio. Aí começa que negócio, por exemplo, vou dar um exemplo no Machado de Assis. Ah, tá faltando gente, tu faz a intervenção com a CEMED cobra a empresa. Não regulou, beleza. Tu tira da lista? Não, tu não tira, porque amanhã tu não sabe se vai ter a pessoa. Uhum. Foi o que aconteceu com o Machado. O quadro estava quase completo, para no outro dia ter 2 pessoas limpando, tipo, não parece que a demanda não termina nunca, porque não qual que é a lógica? Eu começo com um em cada unidade, eu vou contratando, eu só vou ampliando. Mas o que a gente tá vendo é que tem unidade que era para ter gente, já não tem mais gente, era para ter 4, só tem mais É, 2. mas a empresa ela tá com problema de contratar, né, De de logística. logística, até de fornecimento de vale transporte, né, para os trabalhadores irem trabalhar. Tinha trabalhador que a gente fez contato com as unidades que foram na boa vontade, mas eles não tinham contrato, porque a empresa anterior ainda não encerrou o contrato com eles, Uhum. né? Então, e aí essa empresa vai recontratar sem ter encerrado um contrato anterior. E elas Uhum. estão indo na boa vontade, só que de uma hora falta vale transporte, falta as condições mínimas para as pessoas se deslocarem. E são lugares muitas vezes bem Uhum. distantes, então assim, não é só de boa vontade que se faz isso, É. né, na verdade tem que ter uma coisa mais de segurança para esses trabalhadores que estão indo aí terceirizados para essas unidades de educação. Uhum. Todas as escolas aí têm acesso de ônibus para esses trabalhadores Não tão chegarem simples. Não é tão simples cedo, assim assim, não, nos acho que horários. não. Não é Porque tem todas. horários tem escolas que principalmente acho que os vigilantes entram 6h30, 6 horas da 6. manhã, então nem sempre tem essa logística. Houve num primeiro momento, eu não sei aí como é que está agora, que a equipe que organiza, por exemplo, vamos falar dos vigilantes, que Uhum, estava buscando também levar alguns para os seus espaços de trabalho, né. Eu uhum. não sei como que ficou essa semana, se regularizou, né, mas tá é muito complexo, Tá complexo, não tá é, resolvido, sabe, Júlio? Tu não não vê que não tá tu não vê pacificado. aquele desenho, tipo, tá organizando. Então, assim, a gente Uhum. tem uma ou outra que tá com problema.
A unidade que tecnicamente já estava organizada, no outro dia já está desorganizada, porque era para ter 7, tem 3, era para ter 4, só tem 2, era para ter 3, não tem nenhum. Então não tem uma continuidade, sabe? Todo dia é um problema novo, É. a unidade chega de manhã, as diretoras não sabem se vão ter pessoa da limpeza ou não vão. Teve escola que eu acho que já citava os alunos, estavam auxiliando as professoras a fazer a higienização dos espaços, né, então, porque não tinha pessoal para fazer. Eu só vou perguntar, para quem está nos acompanhando, né, para deixar nos comentários aí como é que está na sua unidade, no seu local, aí no seu Hum. bairro, as condições de trabalho, estrutura, questão de vigilância, Uhum. né, limpeza, e ajudar a gente aí a disseminar a realidade do serviço público, aqui em Blumenau. E aí, claro, você é Uhum. fundamental nisso, você que nos acompanha, servidor, servidora, ou mesmo você, usuário do serviço público que nos acompanha, você pode deixar o comentário aqui, nos nossos vídeos, nas nossas Ô, publicações. Júlio, eu queria aproveitar que a gente tá falando um pouquinho sobre essa questão da limpeza, que daí um problema vai. Eu brinco com aquela música, né? É problema puxando o problema, porque olha, parece um balde de caranguejo que tu puxa um, vem 10. Mas sobre essa questão dos vigilantes e da limpeza, eu acho que é muito importante que quem tá acompanhando essa situação entenda que o responsável por fazer a lambança não foi o servidor que tá lá. Eu Ah, acho que é sim, preciso é a gente falar, é importante, importante falar. importante. Porque se querem bater no prefeito, que batam no prefeito, porque o servidor que está lá não tem culpa. O trabalhador da terceirizada que está lá, ele não tem culpa da lambança que foi feito pelo governo Uhum, anterior, uhum. pela lambança que foi feito pelo governo agora, que quis fazer. E eu acho que não tinha mesmo que manter a Orcal em nenhum serviço, não é só na saúde, na educação, tinha que romper com tudo, porque se tinha um problema com o contrato, quem que diz que já mostra a índole da empresa. Para mim já não tinha nem que. Primeiro que a gente não queria nem terceirizada, né, Júlio? Mas partindo do Isso, é pressuposto isso, É. que tem a isso. terceirizada, Uhum. que se tem empresa fazendo lambança, que não se trabalhe mais com essa empresa. Mas eu acho que a gente tem que falar um Uhum. pouco sobre isso, que a gente tá vendo que a mira é no Egídio, mas a bala tá chegando no servidor. Sim, assim, a gente tá vendo, Geice e Júlio, assim, os servidores, esses trabalhadores sendo crucificados. Ah, porque não tem perfil para estar aqui. Inclusive, a gente viu aí um caso de etarismo e capacitismo. Quer dizer, ele fez a boa, né, de boa vontade, ele saiu do posto de trabalho dele anterior para atender um chamado do município, é colocado numa função. E aí, por ele ter várias dificuldades de locomoção e por ser uma pessoa mais sabe, aí é escrachado em rede social, sabe, como se ele não tivesse nenhuma condição e nenhuma capacidade, né. Então acho que a gente tem que tomar acho que as pessoas têm que respirar, quer dizer, a culpa não é do servidor, ele foi Uhum. lá e realmente a gente conversou, né, com esse servidor em questão, foi lá Uhum. da boa vontade para tentar realmente, atender um chamado das chefias, mas não é dessa forma também que vai se tratar um trabalhador, né. Ele agora, né, vai ser acolhido, vai ser ouvido e tal, mas que a comunidade entenda que ele foi ali, né, para Uhum. atender o Uhum. chamado. Quem chamou ele para ir lá foi a prefeitura, não Uhum. foi ele de boa Sim. vontade, né, Uhum. foi ele, assim: "Ah, vou me apresentar nessa unidade", não, ele foi atender o chamado da prefeitura. Então, que todos esse e todos os trabalhadores Uhum. sejam respeitados no seu fazer profissional. São muitas vezes invisibilizados nos espaços, né, Júlio? Eu acho que eu nem cheguei a comentar contigo. No sábado eu fui na banca de TCC da FUB. Foi bem legal. Nunca tinha ido. Aí eu fui na banca de TCC. Um dos TCCs da professora de pedagogia, o contexto dela é que ela é servente de uma unidade lá em Jaraguá do Sul. E ela estudou pedagogia, né? Daí agora ela quer para a parte docente. O TCC dela era sobre os trabalhadores que não são visibilizados no espaço escolar, que também fazem parte do processo de desenvolvimento daquela criança que está naquele espaço. E ela traz essa perspectiva dos serventes, dos serviços gerais, que estão dentro do espaço, tem relação com a educação não formal da criança, né, na orientação não formal, não no que é o docente, mas que sempre são invisibilizados. Só que daí, na hora que dá um problema, são os primeiros a apanhar, os pobres coitados. Nem é próprio coitado, são trabalhadores e eles merecem ser valorizados, mas eu digo, são trabalhadores que estão ali, que quase nunca ninguém vê, e aí na primeira hora para apanhar, são os primeiros que vão apanhar, Uhum. sabe. Então, Aí daí aí lembra, aí Aí todo mundo lembra. consegue aí ver todo mundo o consegue ver. crachá. Todo mundo consegue ver. Então assim, a gente também botar a mãozinha na consciência e ver onde é que tá indo esse tiro, né. É muito triste a gente ver, não que eu concorde. Outro dia, Júlio, teve uma pessoa que falou para mim que eu sou baba-ovo do governo e que ele ia ficar bravo com o meu vídeo. Acho que a pessoa não acompanha a rede social do sindicato. Pois Mas é. eu acho que as pessoas, elas estão, assim, num negócio que, cara, quem fez foi o Egídio. O sindicato, cadê o sindicato? O sindicato tá denunciando. De quem que é a responsabilidade? É do sindicato?
É o sindicato que tem a caneta na mão para ir lá e dizer como é que vai ser feito? Não, não é o sindicato. Então, vão cobrar de quem tem que cobrar. Tem que cobrar sim do sindicato. O sindicato tem que denunciar. Se o sindicato tivesse escondido embaixo da mesa, sem estar denunciando, eu ia aceitar as provocações. Sabe, dizer, porque cadê o sindicato? O sindicato estava na rua. O sindicato, na segunda-feira, falou com todas as unidades. Ligou para todas as unidades para levantar demanda na terça, na quarta, na quinta, na sexta. A gente estava nas ruas fazendo demanda, fazendo visita, relatando, encaminhando formalmente para onde tinha que encaminhar. Agora, onde é que estão os vereadores? Onde é que está o prefeito? Porque ninguém pontua. Estão lá só brigando com os vigilantes, brigando com a limpeza, brigando com o sindicato, mas não foi nós que fizemos a lambança. Então, vou aproveitar também o espaço que a gente tem na rádio para reflexionar, né? Eu acho que a gente tem que começar a entender quem é responsável por qual coisa. Eu aceito que o servidor venha e questione o sindicato para dar orientação. Agora, a comunidade, o sindicato não é executor da política pública. O sindicato, ele acompanha, ele cobra o direito dos trabalhadores e ele denuncia. Quem tem que ser cobrado agora nessa situação é o senhor Egídio Ferrari e os seus vereadores que têm que fiscalizar o governo municipal e também não vir essa porcaria desse contrato. Então, só para a gente poder compartilhar também, vamos cobrar cada um com a sua fatia. Eu aceito a cobrança do que é de respeito ao sindicato. Porque senão a gente fica se estressando ainda em ter que dar satisfação para um influencerzinho que tá, nem lembro o nome dele, que não vale nem a pena citar, que fica marcando, ai, cadê o sindicato? Querido, o sindicato tá fazendo o trabalho dele. Então, assim, vamos cada um cobrar do seu. Vamos brigar com o Egídio, vamos brigar com os vereadores, e é isso. A gente segue fazendo nosso trabalho, que é a O denúncia. sindicato não só está fazendo o trabalho dele, como há muito tempo vem trazendo a questão da violência contra os trabalhadores do serviço público, fez campanha pública a respeito disso, mas cada um no seu quadrado. Né? A responsabilidade de tocar o serviço público de saúde ainda é do prefeito municipal, não mudou a Constituição. Não é o sindicato que tem a caneta na mão, não é o sindicato que tem um orçamento público na mão e que tem uma base né, de vereadores na Câmara para aprovar os projetos que queira aí na cidade. Então, é importante a gente fazer essa reflexão. O sindicato vai continuar fazendo o seu trabalho, sobretudo de defesa do serviço público e de defesa da categoria. Que fique claro, né, gente? Sim, É sim, isso. das condições de trabalho, né? Porque a gente entende que agora os agentes de vigilância são servidores, né? Não são terceirizados, o que para nós, né, atende uma necessidade que a gente estava buscando, né? A limpeza, a gente entende que também tem esse servidor concursado, né? Mas não é nesse momento, mas que também são trabalhadores que precisam ser respeitados. Uhum. Muito bem. Falando em respeitar servidor, vamos emendar a pauta já do rádio para falar sobre a questão do assédio moral no serviço público. A prefeitura aí abriu um processo digital por uma luta feita pelo sindicato. Sim, Júlio. A gente já tem, né, na nossa pauta da campanha salarial já de alguns anos que se cria um protocolo de atendimento às situações de violência que o servidor sofre no exercício da sua profissão. E agora, né, tem lá um ícone para abertura de processo digital de denúncia de assédio, o que para nós é um avanço gigantesco, porque antes havia um atendimento personificado, né? Existia pessoas, uma equipe que tentava fazer algum tipo de trabalho para atender essas situações. Porque a gente sabe, né, que a partir de agora, a partir de maio desse ano, né, as questões de saúde mental, né, elas passam a ser consideradas acidente de trabalho. Então, o município também tem que se adequar a essas normativas, né? Então, as normativas referente às condições de trabalho, se tem situações que ferem, né, ou prejudica a saúde mental dos trabalhadores, também pode ser notificado como acidente de trabalho. E aí o município cumprindo Uhum. também essa normativa e atendendo uma expectativa que a gente tinha na nossa campanha Eram 3 salarial. itens do eixo 2. Sim, e aí agora você pode, né, o servidor pode, né, entrar, a gente já tem ali nas nossas redes sociais como que o servidor pode fazer, né, esse tipo de notificação. Então vai lá, coloca no perfil cidadão, né, pode procurar lá assédio,
né? Vai aparecer, aí coloca os dados, se tem atestado, afastamento, mensagem, qualquer documento que comprove o assédio é importante colocar, O né? máximo Para de que informação possível informação na descrição, né, Ali? a gente sempre diz que quando tem alguma situação de assédio, que a pessoa anote o dia, a hora, quem estava, e essas informações podem ser colocadas lá. E aí fazer essas notificações que Na vão ser avaliação do investigadas. sindicato, esse mecanismo qual é a confiabilidade, né, que o trabalhador vai ter para ir lá preencher Sim, a dar gente essas tem informações? Qual é a avaliação do sindicato nesse tem sentido? uma equipe agora, né, dentro do CESOS que está avaliando já não é de agora, já fazia isso de uma, como eu disse, personificado, né, as Uhum, pessoas atendiam essa demanda, enfim, não tinha, essa questão no processos digitais, tinha essa equipe se mantém, né, para poder dar encaminhamento a essas situações, e aí o servidor vai ser chamado, né, tem psicólogo, tem profissionais de saúde que vão estar fazendo esse acolhimento e avaliação, porque Uhum. a notificação ela não garante que vai ser confirmado, uhum. né, o Uhum. acidente de trabalho por assédio, mas ela começa a se fazer uma investigação das condições que levaram àquela E notificação. tem os Uhum. fluxos que foram construídos que são, né, os fluxos relacionados a quando é uma situação de assédio, com abertura de caixa, tal, 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 e quando não é, também tem intervenção, né, porque não vai caracterizar um Hum, assédio para abertura de uma CAT, que não vai se entender que tem um problema interpessoal naquela unidade, e aí vai ser esse trabalhado, né. E como é uma equipe técnica que está ali, são trabalhadores técnicos, não são cargos, né, aleatórios, se entende que vai ter uma qualificação nesse processo também, e toda uma confiabilidade do processo de ética desses trabalhadores, é um setor importante que já vem atuando e que agora regula e traz esse canal direto ao servidor. Mas eu acho que é importante, Júlio, ressaltar que o Sintraceb já tem né, sempre isso que eu teve ia Tem. perguntar. o canal do sindicato, ele não vai deixar de existir, né, Uhum. ele é um espaço em que o servidor pode comunicar para que a gente possa atender, acolher, encaminhar e acompanhar também o servidor nessas situações, mas é importante formalizar no processo da prefeitura, porque ali é o caminho para a formalização dessa notificação, né. Uhum. Mas o espaço do sindicato, ele continua aberto, o sindicato continua atendendo as demandas, é importante que o servidor compartilhe com o sindicato essas situações de assédio, para que a gente também possa fazer o acompanhamento com o trabalhador e ir acompanhando passo a passo e orientando a cada um deles se for necessário. Porque às vezes daí tem a abertura da CAT, mas às vezes tem uma demanda judicial, que daí tu tem que avaliar, às vezes tem uma questão de que a intervenção não está dando conta, né, a gente vai ter que pontualmente voltar: "Olha, aqui não tá, a gente está sentindo que tem uma fragilidade e não está acontecendo". Então o sindicato precisa acompanhar também, né, e ele vai acompanhar a partir da demanda que o trabalhador, né, vier até a gente. Pode ser pelo WhatsApp, mas pode ser pelo observatório, qual caminho o servidor se sentir mais confortável e seguro para fazer, né. Então não anula o fato de o município ter um espaço Uhum. que foi uma luta, que o município tem que se responsabilizar, que a saúde mental é uma questão de relação de notificação de acidente de trabalho, enfim, né, que também é uma causa de afastamento, mas a gente também continua em paralelo com o atendimento sindical e a gente continua à disposição dos trabalhadores para fazer esse acolhimento e orientação. Observatório de Combate ao Assédio Moral e Sexual no site do sindicato, sintraceb.org.br, e também no aplicativo. Então permanece o canal do sindicato e é importante que as coisas sejam feitas juntas, né, ainda Sim. mais as questões de assédio moral e sexual, né, o sindicato aqui tem condições de dar, né, o suporte aí Uhum. necessário para esses casos, de assédio moral e sexual dentro do serviço público aqui de Blumenau. Mais alguma coisa que a gente pode falar? Eu esqueci de fazer minha audiodescrição, tu me permite? Aham, Queria fazer minha audiodescrição para quem está acompanhando. Sou uma mulher branca de cabelos castanhos claros curtos. Estou utilizando uma caixa réu cinza sobreposta por um cachecol na cor vinho. isso tá frio, nós ainda podemos falar Tá feio. do Pra quê? adiantamento do 13º, Geice. Tem Vamos lá. algumas dúvidas aí rolando entre os servidores, se o valor que foi debitado, né, do adiantamento do 13º salário está correto. O que que a gente tem para falar para esse servidor? Servidora CT que tem, né, acompanhado a questão do adiantamento do 13º, acho que algumas coisas são importantes, a gente conseguir compartilhar. Primeiro, a uma coisa muito comum que a gente percebe quando a gente está recebendo e está orientando, que o servidor acredita que ele vai ter, o servidor ACT, ele vai ter 12 meses Uhum. de 13º, então ele deveria receber 6 meses.
Vale lembrar que o servidor ACT, ele tem um período de contrato, né? A não ser os contratos que são de outras, né, de secretarias que são de 2 anos, talvez possa valer os 12 meses. Mas a maioria dos ACTs acaba sendo um contrato temporário, Da educação, né? da educação, Principalmente. que são, principalmente da educação, que são de 3 meses, 1 mês e tal. Então, ele é um proporcional. Da educação nunca vai chegar a 12 meses. Quem é trabalhador da educação, a não ser que tu tenha uma licença maternidade, enfim, que tu amplie ali, né? Fora isso, contrato normal de ano letivo não vai fechar 12 meses. Então, não dá para usar a analogia do servidor efetivo que tem 12 meses. Ou de um servidor ACT de uma outra secretaria, que ele tem um vínculo por 2 anos e tem 12 meses. Acho que essa é a primeira coisa, né? Segunda coisa, como é que funciona, né, Júlio, na prática? Ele é um proporcional, metade do teu proporcional. Então, a Geice, servidora CT, ela começou a trabalhar no município em fevereiro. Começou a trabalhar em fevereiro e o 10º foi pago em junho, certo? Então, ela trabalhou fevereiro, março, abril, maio, junho. 5 meses. Ela vai ter um adiantamento sobre o proporcional desses 5 meses. Ela vai ganhar 5 meses de 13º? Não. Ela vai ganhar 2,5, porque é a metade desses 5, certo? Ah, mas eu entrei com o Júlio e o Júlio ganhou mais do que eu. Tem variáveis. Se quando fechou a folha, a Geice tinha um contrato até junho, é até junho. Se o Júlio talvez já tivesse assinado o contrato, a renovação dele, pode ser o contrato dele já estava estipulado até setembro. E aí a base de cálculo do Júlio ela vai ser maior. Lembrando, ele é uma antecipação de 13º. Então, assim, são várias variáveis que a gente está atendendo individualmente. De regra geral, é isso: é uma antecipação, é pelo proporcional. Quando é que a gente consegue identificar se o município me pagou certo ou errado? Realmente se teve Se falha. realmente teve falha, eu recebi menos do que eu tinha que receber. Quando eu recebi a segunda parcela, eu consegui ver quanto que eu tinha de direito de 10º e quanto de fato eu recebi. A antecipação a gente não consegue pedir para pegar e rever o cálculo, Uhum, porque ele é um cálculo proporcional e com um corte, uhum, que é a folha de junho, uhum, né? Então, o servidor ACT pode continuar vindo, a gente vai continuar orientando, uhum. mas a Mas até gente agora a não gente não consigo. identificou nenhuma irregularidade, Dos que a né, gente tem atendido individualmente, a gente não. Até a gente fez um juntos aqui no início, né, Júlia, antes de entrar na rádio. A gente não identificou o erro, né? Tipo, eu recebi, deveria ter recebido mais. Quando é que eu vou conseguir cobrar se for? Lá em dezembro. Sim, só quando Aí sim eu vou, materializar. quando materializar a É segunda porque não é uma parte, obrigação dele pagar, né? Não agora é ele está obrigação, né? antecipando, né? É uma antecipação, né? E aí a gente não consegue dizer assim: "Olha, vai lá rever a folha do julho, porque ela tinha que ter recebido X e Y", porque é uma antecipação e ela tem um corte. Uhum. Então a gente vai conseguir ver quando vir a folha do teu 13º, que daí vai estar lá o teu direito total, e aí vai estar descontando a tua antecipação. Ali a gente vai conseguir ver se o que foi pago do teu direito de 13º está certo ou não. E ali que a gente vai conseguir pedir para fazer uma revisão de fato e pagar o correto, se tiver errado. Agora a gente não consegue fazer, porque é um proporcional e ele é uma antecipação de 13º. E não dá para ficar comparando uma folha com a outra, né? É. Porque muitas vezes tem alguns servidores que têm hora extra, por exemplo, outros não têm hora extra. Hora extra entra na Pecúnia. média, pecúnia, então entra na média. E aí quem tem mais ou menos Isso hora é bom, extra é vai bem ter uma lembrado. diferença. E aí é isso muitas vezes que eles se confundem, porque meu colega recebeu a mais e entrou junto comigo. Mas cada folha e cada carreira, vamos dizer, é diferente. De forma prática, assim, o sindicato não está dizendo nada, a gente está dizendo que a base do cálculo utilizada, ela está correta. Agora, para saber se os valores apurados da folha de cada um está correto, a gente só vai conseguir verificar quando tiver a folha do 10º, com tudo que você tinha direito, com tudo que lhe foi pago, para bater se lhe foi pago tudo que tinha de direito ou não. E daí lá em dezembro a gente vai poder fazer essa avaliação e questionar o pagamento indevido ou não do 13º. Então, a gente não está enrolando, de forma muito Uhum. prática. A base que o RH está informando ao servidor de cálculo, porque ele está mandando uma base, né? A gente recebeu de inúmeros a mesma base. Falando com o contador, a base, a fórmula do cálculo está correta. Aí tem essas variáveis. E aí é em dezembro que a gente vai conseguir fazer a intervenção nos valores, digamos assim, se alguém recebeu lá no fechamento 13º menos do que deveria ter recebido. Muito bem, Ali. Júlio, eu queria só passar um recadinho, né? A gente fez uma intervenção no SAMAI em relação ao pagamento do auxílio alimentação para licença Um prêmio recadinho, ela vai trazer uma indenizada. super intervenção que foi feita, importantíssima. Um recadinho.
Porque assim, Modesta ela. havia uma interpretação do RH do SAMAI de que o auxílio alimentação não seria pago sob a licença prêmio indenizada. E segundo a lei, desde maio, né, é para ser pago. E alguns servidores deixaram de receber, que tiveram a Uhum. licença prêmio indenizada de maio para cá. O anterior, a gente está avaliando a cobrança em ação judicial, anterior a maio. Uhum. De maio em diante, para ser pago. Sim. E havia essa interpretação de que não estavam, o SAMAI não estava pagando, já houve essa correção na interpretação deles, eles vão lançar novamente a indenização aí do auxílio para esses servidores que não receberam. Então, Olha aí como é Uhum, importante a intervenção do sindicato, né? uhum. Eh, tem um número de servidores desse primeiro momento aí Nesse que foi? primeiro momento, foi nos passado 3 servidores, né, que deixaram de receber, né, que tiveram a indenização de 2 meses, Uhum. porque quando você fecha, né, 10 anos, tu pode receber 2 meses de licença-prêmio indenizada, o restante pode tirar em usufruto. Essa já está garantido, esse já, o SAMAI entendeu que teria que pagar, mas Uhum. assim, são os primeiros e que daqui para frente os demais que fizerem essa Olha só solicitação já como vão é receber. importante uma intervenção do sindicato aí para garantir o direito dos trabalhadores. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre algum direito seu, né, que está presente no Estatuto do Servidor, entre em contato com o sindicato, né? Vem aqui, converse. E o sindicato com certeza pode fazer intervenção, como fez essa do SAMAI, para garantir não só desses 3, mas que todos os trabalhadores passem a ganhar sem precisar fazer nenhuma intervenção, e sim Uhum, por ser uhum. direito dos trabalhadores, né? E isso é muito importante, por isso que é importante o trabalho do sindicato. Gente, Alessandra, vamos ficar por aqui? Sim, eu só queria convidar todo mundo a assistir. Ela nunca tem pauta. Aí É. abre, ela larga, ela nunca Para. mais larga a pauta. Já botei, vamos ficar por aqui Assistir. para ver se parava. Isso, o Fala Mais Sintraceb. Que isso Tu vai mesmo, falar? Mária, Então, fazer um isso. convite aí para você que ainda Ah, não viu Tá ótimo esse programa. aham. o nosso produto também de comunicação aqui para os trabalhadores do serviço público e para a comunidade em geral, que é o Fala Mais Sintraceb. A nossa segunda edição foi para o ar, trouxe aí os convidados, a assistente social Regiane Vilvert e o educador ambiental, o José Sommer, para falar sobre as relações entre meio ambiente, mudanças Uhum, climáticas, saúde e serviço público. Tá lá no YouTube, você pode lá acessar, compartilhar, é bem legal a participação da Regiane e do Sommer, trazendo aí muitas informações para a gente enriquecer também o Muita bagagem, conhecimento, né? sim. né, do serviço público e aonde é que o serviço público está, né? E que cidade a gente quer? Acho que é esse o Isso. maior recado que a Regiane fala algumas vezes durante o programa. Que Que cidade cidade a a gente gente quer? quer? Muito bem. Fala Mais Sintraceb. No YouTube, você pode ir lá no canal do Sintraceb, você vai encontrar aí o nosso segundo episódio desse programa. E na semana que vem tem mais, né? Já que tu falou da saúde, eu vou falar da educação. Olha só. Semana que vem, aí vai ser mais um Fala Mais da educação, que a gente vai falar um pouquinho sobre toda essa discussão do Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de Educação e os impactos e o que a gente tem que organizar. Enfim, todo debate, uma proposição de discussão com a professora Thalita, que é da rede, tá também nas comissões junto comigo, junto com a Joana, junto com a Rosenária. E aí já fica um spoiler aí do que vai ser o Fala Mais da educação. Muito bem. Ali, Geice, você que nos acompanhou, essa foi a edição de número 295 do programa do Sintraceb em defesa do serviço público. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço a todos e a todas e até lá. Você ouviu Programa do Sintraceb. Realização: Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.